Muito bem, eu tenho algo muito interessante para você aprender hoje. Você já ouviu falar de crenças limitantes? Você sabia que tem muitas pessoas que têm dificuldade de lidar com muitas crenças? E o que são essas crenças, principalmente crenças limitantes? Olha só, de uma maneira bem simples, crenças são uma série de pensamentos, uma série de percepções em que esses pensamentos constroem algumas verdades. E muitas vezes, estas verdades, elas acabam limitando o potencial que as pessoas têm, que elas podem expandir, crescer, desenvolver. Então eu estou aqui hoje para falar com você que nós podemos aprender a quebrar essas crenças limitantes. Tá? E eu tenho aqui alguns passo a passos para você acompanhar junto comigo e eu poder te ajudar. Tá? Vamos lá, primeira coisa, olha só que interessante, por incrível que pareça, sempre ganhamos com as crenças, sejam elas crenças empoderadoras ou crenças também limitantes. Se por acaso você identificou que você tem alguma crença limitante, vai a dica para você. Primeira dica, eu quero que você observe o que você ganha com essa crença. Mas parece ser estranho, né? Se ela é limitante, o que eu ganho com isso? Olha só, estou ajudando você no autoconhecimento. Sempre que nós temos alguma crença, algum pensamento, de alguma forma, lá no nosso íntimo a gente tem alguns ganhos sobre isso. E o que eu convido você agora a fazer, antes de eu falar sobre as crenças limitantes, é curta o vídeo, tá? Ativa o sininho, porque todas as vezes que eu liberar algum vídeo, ele vai diretamente para você, você vai ser avisado, tá? Comente aqui o que você tem aprendido conosco sobre esse vídeo e principalmente compartilhe para outras pessoas, para que elas possam aprender também, tá bom? E vamos lá. Primeira coisa da gente fazer com relação às crenças limitantes é o que eu ganho com elas. Olha só que interessante. Quando eu tenho, por exemplo, imagine só junto comigo uma crença dizendo que eu nunca vou emagrecer. O que eu ganho com isso? De alguma maneira, uma permissão para eu comer à vontade, às vezes até exagerar. Se eu acredito que eu nunca vou ser bom em alguma coisa, o que eu ganho com isso? Olha só que interessante. Se eu tenho uma crença que vai dizer para mim que eu nunca vou ser bom nisso, eu vou ganhar o quê? Uma certa autorização para eu não me esforçar, para eu não precisar ser disciplinado, para eu não ter que ficar lá trabalhando, esforçando. Isso aí não é para mim mesmo? Percebe? Sempre que temos crenças limitantes, a gente ganha alguma coisa com elas. Por isso que uma das coisas muito efetivas para a gente quebrar as crenças é a gente negociar conosco mesmo. O que eu vou deixar de fazer? O que eu vou perder agora para que eu possa quebrar essas crenças limitantes e que eu possa viver algo muito mais intenso? Eu possa viver uma vida mais intensa, uma vida plena, uma vida excelente, uma vida feliz, uma vida que vale a pena ser vivida. Então, quando nós quebramos essas crenças, começa quando eu percebo que eu ganho alguma coisa com isso. Então olha só, se você tem uma crença aí relacionada a ganhar alguma coisa, emagrecimento, relacionamento, nunca dou certo com ninguém. Olha só, o que eu posso ganhar tendo essa crença? Simples, eu vou me autorizar a não ter que procurar tantas pessoas boas assim, ou eu vou me autorizar a encontrar a primeira pessoa que não seja o suficiente para mim, porque ali eu não preciso me esforçar procurando mais. Percebe que lá no fundo, de alguma maneira, temos ali algum ganho. Nós vamos para um segundo momento de como quebrar essas crenças limitantes, para ajudar você a melhorar a sua vida. Aí um segundo aprendizado
para ajudar você a quebrar essas crenças limitantes são contra-exemplos. O que eu quero dizer com contra-exemplos? Imagine aqui comigo que você possa dizer o seguinte: eu nunca vou ter um bom relacionamento. Então, você procura um contra-exemplo. Quantas pessoas eu conheço, ou quantas pessoas estão próximas de mim que tiveram bons relacionamentos? Então, se tem pessoas que têm bons relacionamentos, eu também posso. Se tem pessoas que emagreceram, eu também posso emagrecer. Se tem pessoas que cresceram na vida, eu também posso. Se tem pessoas que se tornaram abundantes e prósperas na vida, eu também posso. Então, quando eu olho para muitas outras pessoas, que elas já venceram e superaram muitas coisas que eu estou procurando a superar, está aí um contra-exemplo para eu ajudar minha cabecinha a pensar, bom, se essa pessoa, aquela outra, aquela terceira, aquela quarta, aquela quinta, aquela décima, aquela milésima pessoa conseguiu, talvez eu também possa conseguir isso. Então, quando utilizamos contra-exemplos, a gente percebe, olha, alguém já conseguiu, então eu também posso conseguir. Outra dica para ajudar você a quebrar essas crenças limitantes é você treinar um outro olhar sobre aquela situação. Imagina o seguinte, imagina que tem uma pessoa que está ali num trabalho, às vezes um trabalho que não seja tão bom, e ela olha para um outro nível que ela quer atingir, seja em qualquer âmbito, profissional, relacionamento, até mesmo finanças. Então, você está no patamar e tem outra pessoa que está aqui, por acaso dos acasos, quem sabe, talvez qualquer outra pessoa possa pensar, nunca vou chegar nesse outro patamar. Então, o que você vai fazer? Um olhar de outra percepção. Ao invés de você olhar, meu Deus, eu sou um pobre coitadinho que eu nunca vou conseguir chegar aqui, imagine que você olha pelo olhar dessa pessoa que já está aqui em cima e olha para você. Olha só que coisa estranha. Imagina que você veste a pele dessa pessoa que já está num patamar acima de você, que você olha pelos olhos dela, que você sente pelos sentimentos dela, que você percebe tudo o que se passa nos pensamentos e nas sensações dessa pessoa, e você veste essa pele dessa outra pessoa e você agora vai olhar para você aqui. E você vai olhar para você, mas de um outro aspecto. E vai dizer, nossa, por que será que eu estou aqui em cima, supondo que agora eu estou nessa pele dessa outra pessoa, e olha, por que ele não subiu? Será que ele não está se fazendo de coitadinho demais? Vitimismo demais? Será que ele não poderia se esforçar mais? E você trocando a sua percepção de olhar, você vai ter muitos insights. Aí eu convido você a pensar, o que eu aprendo com isso? Você vai me ouvir muitas, várias, milhares de vezes repetir essa pergunta. O que eu aprendo com isso? Quando eu troco o meu olhar pelo olhar de uma outra pessoa olhando para mim, tem muitos insights, muitas coisas que você pode aprender com isso. E eu convido você, seriamente, com muita intensidade, com muita sinceridade com você mesmo, a fazer esse jogo de olhares. Como seriam outras pessoas olhando para mim? Isso vai ajudar você a perceber qual é o tamanho dessa crença limitante. E às vezes pode ser que você seja igual aquela historinha que pegaram um grande elefante, colocaram uma cordinha muito pequena e amarraram num cabo de vassoura. O elefante, enquanto ele estava lá, ele foi treinado para pensar com aquelas crenças limitantes, nunca vou sair daqui. Mas se ele se vê por um outro olhar, quem sabe o seu agora imaginando o elefante com a cordinha amarrada no cabo de vassoura, às vezes o elefante vai ter uma outra percepção, tá? E acompanhando aqui comigo, lembra pessoal, curta, comente, compartilha, ativa o sininho para a gente levar esse conteúdo aqui para muito mais pessoas e você também sempre ser avisado quando a gente trouxer uma reflexão bem bacana aqui. E tem mais, olha só, e a penúltima dica de como quebrar crenças limitantes é uma auto-contra-questionamento. Olha só que palavrão que eu inventei. Olha só, o que é esse auto-contra-questionamento? É uma simples pergunta, como eu sei que isso é verdade? O que eu quero dizer com isso? Olha, quando você diz assim, eu nunca vou emagrecer, mas como que você sabe que isso é verdade? É porque eu nunca consegui. Sim, mas muitas vezes na vida, até os 3 anos, a gente não conseguiu nada, que aos 4 a gente consegue. Tem coisas que a gente nunca consegue até os 30, mas que depois dos 30 consegue. Tem coisas que a gente não consegue até os 60, mas depois dos 60 a gente consegue. Então, como eu sei que eu nunca vou conseguir aquilo que eu desejo? Emagrecer, enriquecer, ter bons relacionamentos, ter boa família, ter um grande crescimento profissional?
tá? Então eu faço esse auto-contra-questionamento. Eu me pergunto, peraí, como que eu sei disso? Como que eu sei que eu não mereço as coisas? Como que eu sei que eu não vou conseguir? Ou no verbo goiano, olha só que verbo goiano interessante, não dou conta. Se você é goiano, você vai saber o que a gente está falando. Os mineiros também, tá? Tem um verbo muito interessante no Brasil, não dou conta. Mas quando você fizer esse auto-contra-questionamento, como eu sei disso? Como eu sei que eu não dou conta de alguma coisa? Como que eu sei que eu não tenho capacidade para isso? E se você fizer essa pergunta de maneira séria, você vai perceber que é apenas uma ilusão que veio de algum lugar da sua mente, que você aprendeu em algum lugar aí ao longo da sua vida, que por acaso você determinou isso como verdade. E aí eu convido você a refletir junto comigo, agora nessa última dica, o que eu aprendo com isso. Sempre, todas as vezes que me vier alguma crença que parece limitar as minhas capacidades, eu pergunto, o que eu aprendo com isso? Se me vem uma crença dizendo, nunca vou ter uma boa situação financeira, eu me pergunto, o que eu aprendo com isso? Quando eu estou pensando que eu nunca vou conseguir alguma coisa que eu tanto almejo, essa pergunta, o que eu aprendo com isso, ela é profunda, ela dói. E pode ser que agora, de imediato, ela não tem tanto efeito, mas você vai perceber que em algum momento, bem depois que você estiver assistindo esse vídeo, você vai lembrar dessa pergunta, o que eu aprendo com isso? Vai vir crenças limitantes, né? Um verbo goiano, não dou conta. Mas aí eu quero que você se pergunte, o que eu aprendo com isso? Quando eu digo para mim que eu não consigo, que eu não sou capaz, que nunca será possível alguma coisa, surge aí um aprendizado, tá? Pode até parecer estranho, mas eu te dou a certeza de uma coisa, isso sempre funciona. Para todos os meus clientes, todas as pessoas que participaram dos meus cursos, cedo ou tarde essa perguntinha vem e as pessoas falam, puxa, caiu a ficha, me deu um grande insight e aí eu modifiquei meu comportamento. Então hoje, para finalizar isso aqui, convido você a refletir, o que eu aprendo com isso? O que você aprende com você mesmo a partir das suas crenças? E se prepare para você ter crenças empoderadoras, crenças que expandam a sua capacidade. E só para lembrar, pessoal, curte o vídeo, tá? Compartilha para muitas outras pessoas, ativa o sininho para você sempre ser avisado, tá bom? E comente aqui comigo hoje o que você aprende com isso.